Antes de tudo, para tudo o que estás a fazer e presta atenção. O que vais ouvir neste vídeo não está a passar em nenhum jornal, não saiu em nenhuma manchete e nenhum dos grandes da imprensa portuguesa teve coragem de dizer. Estás prestes a entrar nos bastidores de um dos maiores escândalos dos últimos anos no Sporting Clube Portugal. Uma viragem inesperada, uma decisão chocante e um nome que pode incendiar Alvalade. Mas antes, se és mesmo sportinguista de coração, se vives cada segundo do nosso clube como se fosse o último, inscreve-te agora no canal, ativa o sino das notificações e já deixa a tua opinião nos comentários. Vais querer acompanhar cada detalhe desta história até ao fim. E acredita, o final pode mudar tudo. A guerra estalou, Gyökeres em ruptura total com o Sporting e a resposta da direção é tirar o fôlego. O autocarro dos bicampeões nacionais partiu para o estágio no Algarve, mas faltava alguém. Alguém que fez história na época passada. Alguém que arrastou defesas, marcou golos impossíveis e encantou os adeptos com raça e precisão. Faltava Gyökeres. E não foi por lesão, nem por férias prolongadas. Viktor Gyökeres está em greve. Oficialmente, declaradamente, escandalosamente. A SAD, liderada por Frederico Varandas, autorizou a apresentação do jogador até sábado, mas nem nesse último prazo ele apareceu. Repetimos, o avançado sueco recusou-se a apresentar-se em Alcochete. Não há lesão, não há justificativa médica. O que existe é um confronto direto com a direção do Sporting. Um impasse que atingiu o ponto de ruptura. E não estamos a falar de um simples desacordo contratual. Fontes internas revelaram ao Zona Sporting que Gyökeres recusou-se a falar com os responsáveis da SAD nas últimas 48 horas. Segundo informações exclusivas, o sueco está revoltado com a forma como o Sporting conduziu as negociações com o Arsenal. Sim, o clube londrino está disposto a bater os 100 milhões de euros da cláusula, mas Varandas e Bernardo Palmeiro travaram as conversas. A razão? O Sporting quer manter o jogador a todo o custo até ao fim da época, mas Gyökeres sente-se traído. A sua entrevista enigmática ao L'Équipe, onde afirma: "Vamos ver o que acontece. Se algo tiver de acontecer, acontecerá." Não foi um acaso. Foi um recado. Um ultimato. E agora a bomba explodiu. Frederico Varandas reage com firmeza. Ninguém está acima do Sporting. Seja ele quem for. Estas palavras ecoaram em Alvalade como um rito de guerra. Gyökeres, até então intocável, tornou-se no centro de uma batalha institucional. A direção já prepara um processo disciplinar e multa pesada. Mas o ambiente é de tensão máxima. Rui Manuel Borges está em silêncio, mas sabe-se que o técnico sente-se traído. A pré-temporada foi desenhada em torno de Gyökeres. O novo modelo ofensivo precisava dele. A ausência do sueco pode significar a implosão de um plano desportivo pensado ao detalhe. A movimentação silenciosa que pode mudar tudo. Sporting age em segredo para trazer Pedro, do Flamengo. Enquanto a opinião pública se concentra na crise com Gyökeres, algo se move nas sombras. Um nome, um dossiê confidencial, um telefonema entre Lisboa e o Rio de Janeiro, que pode reescrever o futuro dos Leões. O nome? Pedro Guilherme, o goleador do Flamengo. Sim, o mesmo Pedro que já foi considerado o melhor número 9 em atividade no futebol brasileiro. O mesmo que brilhou no Fluminense, que teve passagem pela Fiorentina e que agora está em rota de colisão total com o treinador do Flamengo, Filipe Luís. O episódio foi público. Após a vitória por 2-0 sobre o São Paulo, Pedro foi excluído da convocatória. Filipe Luís, em conferência de imprensa, disparou. O comportamento e a atitude do Pedro durante a semana foram lamentáveis. Roçaram o ridículo. A guerra estalou no Brasil e o Sporting está atento. Muito atento. Fontes próximas de Bernardo Palmeiro garantem que o Sporting já contactou os representantes de Pedro para avaliar a sua situação. E há mais. Pedro vê com bons olhos uma transferência para Portugal. Tem familiares no país, conhece a realidade cultural e acredita que pode relançar a carreira em Alvalade. O plano do Rui Manuel Borges. Pedro como referência ou dupla mortal com Gyökeres? O técnico do Sporting já deu luz verde. Pedro encaixa no modelo ofensivo dos Leões. Pode jogar como referência ou ao lado de um avançado móvel, como o próprio Gyökeres, caso o sueco se reconcilie com o clube, o que hoje parece cada vez mais improvável. A possível chegada de Pedro seria um golpe de mestre. Um nome de peso, experiente, técnico, com faro de golo e sede de redenção. Rui Manuel Borges acredita que Pedro pode ser o novo ídolo de Alvalade. E os dados estão a ser recolhidos. O Flamengo, pressionado pela crise interna, poderá libertar o jogador por valores bem abaixo da sua cláusula contratual. A direção leonina estuda uma proposta relâmpago. Mas atenção, o cronómetro está a contar e a janela pode fechar antes que o negócio aconteça. Nos bastidores, o clima é de urgência. O Sporting sabe que a concorrência internacional por Pedro pode crescer a qualquer momento. Clubes da Arábia Saudita e do México também mostraram interesse. Mas Pedro prefere a Europa. E Lisboa é uma cidade onde ele se sente em casa.
Palmeiro e Varandas querem agir com rapidez. O dossiê já está a ser preparado. O contrato está a ser rascunhado. Os detalhes salariais estão em discussão. E os números, apesar do peso do nome Pedro, são considerados compatíveis com a realidade financeira do clube. Uma decisão que define uma época. Gyökeres fora? Pedro dentro? Esta pode ser a virada mais dramática do futebol português em anos. O jogador que carregou o Sporting rumo ao bicampeonato pode sair pela porta dos fundos. E o novo craque pode vestir a camisola 9 dos Leões ainda este mês. Um escândalo, uma oportunidade. Um capítulo imprevisível da história leonina. Resta agora saber, Gyökeres volta atrás, aceita a multa, pede desculpas e regressa, ou o Sporting fecha de vez o capítulo com o sueco e parte para a contratação de Pedro como novo símbolo da força ofensiva. O balanço está dividido. A direção está sob pressão. Os adeptos, esses aguardam com o coração na mão, porque sabem que os próximos dias podem mudar tudo. E tu? O que farás com esta informação? Se chegaste até aqui, sabes mais do que qualquer jornalista de bancada. Estás por dentro dos bastidores, dos segredos, dos conflitos e das jogadas de bastidores que ninguém ousa contar. Mas nós contamos. Aqui no Zona Sporting. Por isso, se ainda não te inscreveste no canal, esta é a hora. Ativa o sino das notificações e já deixa a tua opinião nos comentários. De que lado estás nesta guerra? Gyökeres ainda tem um lugar no Sporting? Pedro seria o nome ideal para substituir o sueco? Ou é tudo parte de um plano ainda maior da direção? Uma coisa é certa, os próximos capítulos prometem ser históricos. Tu vais querer estar cá para ver.